Boa tarde. Então, vamos dar início a mais uma mentoria da Trilha 4 e hoje falando sobre banco de dados. Já falamos na semana passada, né? Já vimos os tipos de bancos de dados na semana passada não, na mentoria passada, né? É porque semana passada foi feriado e hoje a gente vai dar continuidade vendo como a gente cria, né, um banco de dados. A gente vai trabalhar em cima do banco relacional, até pelas questões que a gente viu, né, do outro tipo de banco de dados, o não relacional, que é mais complexo e tal. Então, para a gente começar com a ideia de criação de um banco, e por ser mais tradicional, né, por estar mais tempo no mercado, grandes empresas utilizam o banco de dados relacional, a gente vai dar ênfase para ele. Então, bancos de dados. A gente tem vários bancos de dados, né? A linguagem SQL. A gente tem vários bancos de dados, né, no mercado. A gente tem o Postgre, que é gratuito, o Oracle, que é o maior banco de dados que tem, é o todo-poderoso, né, da Oracle. Depois a gente tem o MySQL, da Microsoft, o SQL, não, o SQL Server da Microsoft. A gente tem o MySQL, o SQLite, e até o Axis, né, por que não? Também não deixa de ser um banco de dados. Aí, sobre a linguagem SQL. Todos esses bancos de dados, eles reconhecem a linguagem SQL, né? Então, por quê? Por que isso, então? Então, o SQL, né, que é uma linguagem estruturada, de consulta estruturada, surgiu como uma resposta à necessidade de organizar e gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente, né? Lá no início, quando se pensou nesse tratamento e armazenamento de grandes dados, muitas pessoas começaram a usar e também surgiu a necessidade de levar um banco de dados para outro, né? E quando a gente faz uma migração de uma coisa para outra, isso requer muitos problemas, né? Principalmente se as linguagens forem diferentes, enfim. Então, por isso que surgiu o SQL, né? Sua história é marcada por inovações e adaptações, tornando-se hoje a linguagem de consulta padrão para banco de dados relacionais. Então, de tantos perrengues, né, depois de tantos perrengues e tentativas e adaptações, ficou decidido que o SQL, né, virou a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. O que isso quer dizer, né, como eu falei antes? Que todos os bancos vão reconhecer o SQL. Eu consigo usar o SQL no Oracle, no MySQL, no PHP-MyAdmin, né, no SQL Server, no SQLite. Então, todos esses diferentes SGBDs, né, sistemas de gerenciadores de bancos de dados, reconhecem o SQL. Raízes da década de 70, né? Então, notem como essa ideia, né, de banco de dados já é bem antiga, né? Antiga não, porque eu sou da década de 70, não sou tão antiga, mas assim, como faz tempo, né, que isso vem sendo falado. O sistema R, desenvolvido pela IBM nos anos 70, foi o precursor do modelo relacional de bancos de dados, onde os dados são armazenados em tabelas com linhas e colunas. Nesse contexto, a linguagem SQL, que era o primeiro nome, né, foi criada para interagir com o sistema R. Em 86, o ANSI, que é um Instituto Nacional de Padronizações de Linguagens, né, American National Standard Studio, publicou o primeiro padrão SQL, formalizando a sintaxe e as funcionalidades da linguagem. A ISO, né, adotou o padrão ANSI em 1887, tornando o SQL uma linguagem universalmente conhecida. Então, ela foi padronizada e reconhecida, né, por essas entidades. Então, é uma linguagem bem confiável, por isso começou a ser usada. Então, com o passar dos anos, diversas versões do SQL foram lançadas, incorporando novas funcionalidades e aprimorando seu desempenho. Hoje, né, o SQL é uma ferramenta essencial para a era digital. Então, o SQL é utilizado em praticamente todos os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, como eu falei antes, relacionais, como MySQL, Postgre, Oracle e SQL Server. É uma ferramenta essencial para desenvolvedores, analistas de dados e profissionais de diversas áreas que precisem gerenciar, analisar
e extrair insights de grandes conjuntos de dados, né? Para qualquer uma dessas áreas, tanto para o desenvolvedor, para criar, para o analista, né, para fazer análise de dados, ou profissionais de outras áreas, né, que precisam, como diz ali, gerenciar, analisar ou extrair alguma coisa do banco, vai usar o SQL. Quais os benefícios, né? Por que ele é tão popular? Porque a organização e estrutura. O modelo relacional permite organizar os dados de forma estruturada e lógica, facilitando a busca e o gerenciamento. O SQL, a gente, como na lógica de programação, quando a gente começa a aprender, ele é uma linguagem estruturada, né? Tem comandos curtos e bem intuitivos. Tu entende bem o que cada comando faz, né? Então, não é difícil, principalmente se tu já tem um curso de lógica, se tu já tem um pouco de lógica, aprender e trabalhar com um SQL. A flexibilidade de expressão. O SQL oferece uma linguagem poderosa para consultar, manipular e analisar dados com flexibilidade. Ele é simples e poderoso ao mesmo tempo, né? É uma linguagem simples de usar, mas que traz um resultado muito bom. A padronização e compatibilidade. Então, o padrão SQL garante, né, compatibilidade entre diferentes sistemas de bancos de dados. Então, se eu precisar migrar de um para outro, não vai ter problema, porque a linguagem vai ser reconhecida, né, entre os bancos, porque é padronizado. Maturidade e comunidade ampla. O SQL existe há muitos anos e possui uma vasta comunidade de desenvolvedores e recursos disponíveis. Então, quando a gente está estudando uma linguagem, isso é bom também, né, ela ter comunidade ampla, né, ou ter maturidade, como diz aqui, porque a gente vai conseguir encontrar informações de forma mais fácil. Quando a gente tem uma linguagem mais nova, né, a gente tem pouco conteúdo para estudar. Claro, a gente vai ter a documentação, mas assim, pouca gente falando, pouca gente usando. Então, fica mais difícil, né, de tu aprender. Quando é o contrário, né, como é o caso do SQL, a gente encontra bastante informação. A linguagem, o SQL é a linguagem para conversar com bancos de dados. Então, o SQL é como intérprete, né, que nos permite conversar com os bancos de dados relacionais, como se estivéssemos dando ordens a um sistema, porque são comandos curtos, né? Selecione, consulte, atualize. E através de comandos podemos realizar diversas operações, como armazenar dados, inserir novas informações nas tabelas do banco de dados. Armazenar dados, inserir novas informações nas tabelas do banco de dados, né? Daí, relembrando, os bancos relacionais são os arquivos dos bancos relacionais são tabelas, né? Com linhas e colunas. Buscar dados, a gente consegue consultar, filtrar e recuperar informações específicas para modificar os dados, atualizar ou excluir dados existentes nas tabelas, controlar o acesso, definir permissões de quem pode acessar e modificar os dados. Então, além de consultar, armazenar, excluir, atualizar, com o SQL a gente também consegue controlar o acesso, né? Quem definir, né, dar permissões para quem pode só consultar através do STGBD, né? Quem pode consultar, quem pode excluir, quem pode atualizar, né? A gente consegue fazer isso através do SQL. Algumas características mais marcantes, a padronização, né, como a gente já comentou, que o SQL é uma linguagem padronizada internacionalmente, o que significa que você pode usar seus conhecimentos em diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados. Flexibilidade, apesar de sua estrutura, o SQL permite realizar consultas complexas e personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Em relação a isso, a gente consegue usar condicionais dentro do SQL, como a gente usa em outra linguagem, a gente consegue usar laços de repetições, a gente consegue criar gatilhos para a estrutura disparar certas ações em determinados momentos. Então, a gente consegue fazer coisas bem complexas com o SQL. E a maturidade, como a gente falou antes, né, que o SQL existe há muitos anos e possui uma ampla comunidade de desenvolvedores e recursos disponíveis.
Os exemplos de uso do SQL. Então, para lojas online, a gente pode gerenciar catálogos de produtos, pedidos de clientes, históricos de compras. Em bancos, armazenar dados de contas correntes, poupanças, investimentos e transações financeiras. Hospitais, manter prontuários médicos, resultados de exames e históricos de pacientes. Redes sociais, armazenar perfis de usuário, postagens, comentários e interações. Empresas de pesquisa, armazenar dados de experimentos, resultados e análise. Então, nota que quais as vantagens, né, de eu criar um banco de dados para o meu site. Se eu estou consultando uma base de dados externa, né, em outro servidor, ou se eu fizer uma cópia, eu tenho o problema só de que se os dados forem atualizados, como é o exemplo lá do Medicator, aqueles dados que estão naquela API, eles não estão mais atualizados, porque a gente baixou, né, o arquivo deles lá no CSV e colocou no site para usar e fazer as consultas. O que a gente teria que fazer naquela API Medicator? Atualizar de tempo em tempo esse arquivo, né, ou conectar de forma online com o servidor do governo lá que dispõe o preço daqueles medicamentos, né, para a gente usar na API. Ou se a gente usar uma outra base de dados em servidores online, a gente pode correr o risco daquela base de dados ser tirada do ar, né, não responder. Então, são esses os tipos de problemas, né, que eu posso ter com os servidores online. Se eu criar um banco de dados próprio, tu vai gerenciar, né? Claro que a gente sempre tem problema. Não quer dizer que tua máquina não queime, sei lá, e tu não tenha feito backup. A gente pode perder também, né? Mas com o banco de dados a gente tem essa segurança a mais, no meu ponto de vista, né? De repente, outra pessoa discorde de mim. Mas a princípio, assim, isso vivendo a grosso modo, né? Um servidor online, tu tem que contar que ele esteja sempre online e que os dados estejam sempre lá. Se tu criar um banco para ti e guardar esse banco direitinho, fizer backup, né? Hospedar ele num lugar seguro, tal, tu não vai ter problemas, a princípio, né? Então, como é que essa linguagem SQL ela se organiza? A linguagem SQL, a gente fala do SQL como se ele fosse um todo, né? Mas ele se divide em famílias, vamos dizer assim, em partes, né? Dentro dele próprio. Então, cada parte dessa família, vamos dizer assim, ela vai tratar de uma parte do banco. Então, por exemplo, o SQL é uma linguagem de consulta declarativa, o que significa que você especifica o que deseja obter dos dados, e o SQL se encarrega de como obtê-los. Então, dentro dessas famílias que o SQL tem, a gente tem o DDL, que é a linguagem de definição de dados, então definindo a estrutura do banco de dados. Então tem a parte só para definição, que é o create, para criação do banco de tabelas, o alter para alteração de tabelas, e o drop para exclusão de tabelas ou banco de dados. A função, né, dessa família: criar, modificar e excluir elementos estruturais do banco de dados, como tabelas, índices, views e usuários. Então, a DDL vai cuidar da estrutura do banco de dados. A DML, que é a linguagem de manipulação, digamos assim, né? Manipulando os dados na tabela, ela vai cuidar da inserção, atualização, exclusão e da união, né? Do merge, da combinação desses dados dentro do banco de dados. Então, a função: inserir, atualizar, excluir, combinar dados das tabelas do banco de dados. Depois a gente tem a DCL, que é a linguagem de controle, né? Que é quem controla o acesso aos dados. Nessa família, a gente tem o grant e o revoke. O grant concede, né, permissões, e o revoke revoga essas permissões concedidas, de acesso aos dados do banco de dados, garantindo segurança e integridade. A gente faz isso a partir de senhas, né? A gente faz definição
de senhas. Quem pode acessar, a gente dá essas permissões, né, com senhas. Daí quem tiver a senha vai ter quem tem a permissão vai ganhar um usuário e uma senha, né, para poder acessar. O DQL, consultando e recuperando dados, que é a linguagem de consulta, né, que tem o select, que eu acho que é o comando mais famoso do banco de dados. Então, o select, from, where, order by, join, group by e o have. Então, consultar, filtrar, ordenar, agrupar e analisar dados armazenados nas tabelas do banco de dados. E, por fim, o DTL, né, que é o gerenciamento de transações. Seria a linguagem de transações de dados, né, para cuidar dessa parte, onde tem os comandos commit, rollback e save point. Então, a função garantir a consistência dos dados durante as transações, como transferência bancária ou atualizações do estoque. Quando uma transação foi feita com sucesso, ela vai ser comitada, ela vai ser finalizada. Deu tudo certo, a operação no banco, eu vou comitar, né? Vou finalizar, como o commit que a gente usa lá no GitHub. O rollback, se essa transação de transferência bancária, por exemplo, se essa transação não foi efetuada com sucesso, se ela teve algum problema na sua execução, ela tem que ser toda desfeita para começar novamente. Ele não deixa a transação finalizar com problemas, porque todas as transações dentro do banco de dados, elas precisam ser consistentes, tá? E o save point seria como salvar um ponto das transações no banco de dados, alguma coisa nesse sentido, né? Mas os mais utilizados são o commit e o rollback, para garantir, né, a consistência do banco, se as transações são efetuadas com sucesso ou se elas precisam ser desfeitas e começarem novamente. Então, a linguagem DDL, né, vamos ver cada uma separadamente. Eu separei as consultas para uma mentoria só para elas, tá? Que vai ser na semana que vem. Hoje a gente vai falar só da parte de criação e alteração, né, do banco. E também vai falar de qual ferramenta a gente vai usar, né, para fazer isso. Então, no universo do SQL, os comandos DDL são os responsáveis por criar, modificar e excluir os elementos estruturais de um banco de dados. Eles são ferramentas essenciais para definir a organização e o armazenamento dos dados. Então, os principais são o create, o alter e o drop da DDL. Então, começando pelo create, né? O create é utilizado para criar novos objetos no banco de dados, como tabelas, índices, views, usuários e funções. Então, aqui tem dois exemplos, né, da criação de uma tabela, criação de clientes e criação de pedidos. Eu vou fazer isso aqui na prática, então não se preocupe em ler agora, porque eu vou mostrar na prática como a gente faz isso. Mas essa seria a forma de criar uma tabela. Claro que antes de criar uma tabela, eu tenho que criar um banco de dados, então usaria o mesmo comando, create, database e o nome do banco. E aí dentro desse banco eu começo a criar minhas tabelas, create, table, né, clientes. Por isso que o SQL ele é intuitivo, né? Criar tabela, criar banco de dados. Então, os comandos são simples, né? O alter serve para modificar a estrutura de objetos existentes no banco de dados, como tabelas, índices e views. Então, para fazer alterações, eu vou usar o alter, né? Então, eu consigo adicionar uma nova coluna, eu consigo modificar um dado e consigo também apagar uma coluna. Consigo dar um drop, que é outro comando, né? Que apaga, que faz a exclusão de apenas uma coluna. O drop, né, que eu estava falando antes, é utilizado para excluir permanentemente objetos do banco de dados. Então, é um comandinho um pouco perigoso, a gente tem que ter certeza, né, de como usar ele, porque ele apaga permanentemente o que a gente mandar ele apagar. Como tabelas, índices, views e usuários. Então, para excluir uma tabela, eu vou dar um drop table tabela, e assim também eu posso excluir um índice, né, dizendo drop index, qual o índice que eu vou excluir, e que está em
alguma tabela associada. Como a gente viu anteriormente aqui também, que eu consigo usar ele, né, para pagar uma coluna específica. Mas notem que ele está dentro do Alter, né? Ele não está sozinho. Se ele estiver sozinho, ele apaga toda a tabela. Sempre pergunta, né, se você tem certeza que você quer apagar, né? Ele sempre vai perguntar. Depois o DML, né? Que são no universo SQL, os comandos DML são responsáveis por inserir, atualizar, excluir e selecionar dados na tabela. O select, ele está junto da família do DML, mas a gente, a princípio, vai ver o insert, delete e update, né? Vou deixar o SQL separado. Então, essas ferramentas são essenciais para gerenciar e modificar as informações armazenadas. Então, por exemplo, tu foi lá, criou tuas tabelas, só que tu quer mudar alguma coisa, né? Mas aí referente aos dados, né? Não à estrutura. Quando eu quero mexer na estrutura das tabelas, eu vou usar a DDL. Para mexer na estrutura dos dados, né? Nos dados, eu vou usar a DML, tá? Que é o Insert, Update, Delete. Então, com esses comandos, né? O Insert, por exemplo, depois de criar uma tabela, se ela estiver tudo ok, né? Como eu quero, eu vou começar a inserir dados nela, através do Insert. Então, de novo, né, bem intuitivo, insert, into, né, insert na tabela clientes, o nome, o e-mail, onde os valores são João da Silva e João Silva, arroba e-mail aqui. O nome é João Silva e o e-mail é João Silva, arroba e-mail.com. O que eu tenho que cuidar no insert só é a quantidade de campos. Por exemplo, aqui na tabela clientes, eu tenho 2 campos. Então, na hora de inserir os dados, eu vou inserir 2 dados, né? Se eu tenho 2 campos, eu vou inserir 2 dados. Rafa, mas tem o ID cliente lá. Esses IDs clientes aqui, normalmente, eles são a chave primária, por isso que ele está como primary key aqui, né? E são auto-incrementáveis. Então, a princípio, eles já vão gerar automaticamente o valor. Eu não preciso fornecer. A chave primária, ela vai identificar, sempre que eu criar uma tabela, né, eu preciso criar uma chave primária para ela, para me garantir que eu não insira dados repetidos no banco. Então, se eu fosse inserir novamente o João da Silva, por causa da chave primária, ele ia me dizer, esse dado já existe, né, ele não deixaria passar. Tá? Isso garante a consistência no banco, porque o banco de dados não pode ter dados repetidos. Depois da atualização, né, depois que eu criei a tabela, inseri os dados, eu posso querer atualizar esses dados. Então, por exemplo, o cliente aqui mudou de e-mail, né? Então, eu consigo, através do update, setar, né, qual campo que eu quero modificar, inclusive, né, mostrando qual ID essa informação precisa ser trocada. Se eu usar só o update clientes e setar o e-mail, por exemplo, e não usar a condição, a cláusula, a where, ele vai trocar em toda a coluna, né? E não é o que eu quero trocar especificadamente em um registro, né? Só numa linha. Daí eu identifico com a chave primária qual é a linha que vai ser modificada. No caso aqui, o cliente é o ID1, o ID1 aqui é o João da Silva, então vai trocar só o e-mail do João da Silva. Só alguns detalhes, né? Eu estou passando bem assim por cima aqui, mas assim, quando a gente projeta um banco, a gente precisa dar uma estudada mais a fundo, né? Nos comandos, algumas particularidades que eles têm, né? Que nem essa questão de usar a cláusula where, de não usar, né? Qual a diferença, o que acontece. Porque se a gente não usar, o que vai acontecer? A gente vai acabar descobrindo na prática, né? A gente vai ter que resolver daí na prática. Aí depois a gente tem o delete ou delete, que é utilizado para excluir registros de uma tabela. Então, notem, o drop é usado para excluir coluna, uma coluna ou uma tabela inteira. Ou também drop, né, excluir o próprio banco de dados inteiro. O delete ele é usado para excluir um registro, uma linha da tabela apenas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com 3 registros, né? Cada registro é a informação de uma pessoa,
de um cliente, né? No caso, essa tabela aqui é a tabela cliente. Cada vez que eu insiro uma linha, eu estou cadastrando um cliente. Então, aqui nessa tabela tem 3 clientes. Eu quero deletar da tabela clientes, onde o ID é igual a 3. Então, eu estou especificando que eu quero excluir da tabela somente o cliente 3. Né? Se eu usar delete from clientes, sem a cláusula where, sem especificar, ele vai apagar todos os registros da tabela. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Aqui está dizendo, para verificar a atualização utilizando o select. Sim, para fazer essas consultas, né, dessa forma que estão sendo mostradas aqui, eu preciso usar o select para me mostrar. Essa é uma forma que a gente pode ver, que eu vou mostrar ali depois. E aí, para a gente construir esse banco de dados com o MySQL e com a linguagem PHP, agora a gente não vai usar o PHP, mas caso queiram fazer algum projeto utilizando o Champ já vem com o PHP embutido, né? Ou se tu não quiser usar o PHP, tu utiliza só o MySQL. Mas e por que o Champ, né? Se tem tantos outros. O Champ ele é compatível com qualquer sistema operacional, tá? Então, ó, o Champ, o X para qualquer sistema operacional, Apache, MariaDB, PHP e Perl. Isso é difícil falar. É um pacote, né, de software gratuito e de código aberto que reúne ferramentas essenciais para o desenvolvimento web local. Ele facilita a criação e o teste de aplicações web em seu computador sem a necessidade de um servidor online. Então, com o Champ, a gente consegue simular, né, a hospedagem do site. Ele vai mostrar para a gente como se o site estivesse hospedado, como ele ficaria, né, se estivesse hospedado. Então, eu consigo ficar testando ali, né, localmente, o site que eu tô desenvolvendo. E, inclusive, né, também fazer a conexão do site, de um site com o banco de dados. A gente tem o AMP também. Até eu sugeri um cursinho ali, que ele usa o Workbench. Só que o Workbench não roda em todos os sistemas operacionais. E aí ele cita o Champ. Assim como também temos o AMP, que é parecido, que são pacotes, né? Eu, particularmente, eu sempre uso o Champ, né? Eu dou aula de banco de dados na escola, e sempre uso o Champ porque eu acho ele bem mais fácil, assim, bem mais intuitivo de usar. Então, o Champ é uma ferramenta completa para desenvolvimento web local. Então, o que ele inclui, né? Ele vem com essas 4 coisas aqui, com Apache, que é um servidor web poderoso e versátil para executar seus projetos web. O MariaDB, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados para armazenar dados de forma organizada e acessível. O MariaDB é como se fosse uma extensão do MySQL. E o PHP, uma linguagem de script amplamente utilizada para criar páginas web dinâmicas e interativas. E o Perl, uma linguagem de programação versátil para diversas tarefas, incluindo desenvolvimento web e análise de dados. Então, se for aprofundar mais, né, ele já está incluído nesse pacote, essa linguagem também. Os benefícios, a facilidade de uso, como eu comentei, né, o Champ é conhecido por sua instalação simples e configuração intuitiva. A única coisa que ele vai reclamar é da porta. Tu tem que estar com a porta 80 liberada no teu computador. Estando liberada a porta 80, tu não vai ter nenhum problema em instalar ele, porque ele é bem simples. O que normalmente usa a porta 80? Algum SGBD. Então, por exemplo, se tiver o Workbench instalado e for instalar o Champ, talvez dê incompatibilidade ali, porque os dois vão querer usar a mesma porta. E aí não vai conseguir instalar. Mas fora isso, ele é super fácil, é só tu ir seguindo. Next, next. Coloquei videozinho ali no material também, explicando como instala e tal. No mais, ele é bem fácil. O ambiente local permite testar seus projetos web em seu computador sem depender de um servidor online. Gratuito e de código aberto. É uma ferramenta gratuita e de código aberto, que significa que você pode usar, modificar e distribuir o software sem restrições. E a versatilidade. Suporta diversas linguagens de programação e ferramentas web, tornando ideal para uma variedade de projetos.
Se quiser fazer em JavaScript, também dá, né? Fazer a conexão com o JavaScript e o banco. Só que por questões de segurança, o PHP é mais utilizado, né? A questão do que tu envia para o cliente, né? Se lembram lá dos protocolos, o que o cliente vai enxergar da tua aplicação. Então, nessas questões, o PHP é mais seguro. E como instalar? Então, aqui tem o link de como instalar, instalando o Champ, né? Os passo a passo como instalar. Isso aqui depois você pode dar uma olhada com calma. E como acessar. Eu vou mostrar isso aqui na prática, né, de como é que a gente vai fazer. E aí, esse Champ, depois que a gente instala, ele abre um painel de controle, onde eu vou usar para criar o banco o Apache, que é o servidor, e o MySQL. Então, se eu, aqui todos vêm, quando eu abro esse painelzinho, todos estão start, né? No momento que eu start os dois primeiros, eles têm que ficar verdes, ou de uma cor parecida, e aparecer essas duas portas aqui, a porta 80 para o Apache e a porta 3308 para o MySQL. E aí, se isso tudo aqui dá certo, né, fica azulzinho e tal, se ele começa a dar erro, ele começa a mostrar o erro embaixo aqui em vermelho. Aqui o passo a passo também de como instalar. Onde ele se instala normalmente, né, a localização, como achar o Champ. Aqui como o que eu falei antes, né, que a gente precisa startar o Apache MySQL. O ambiente, que eu já vou mostrar também, né, do PHPMyAdmin. A, a aba para a gente escrever as consultas em SQL. Essa ferramenta aqui, ela também deixa a gente criar tudo de forma gráfica. Só colocando nomes. Eu não preciso nem usar o SQL para montar a estrutura do banco de dados. Ele já pode criar tudo para mim. Mas, se a gente quer aprender a linguagem SQL, a gente tem que usar a linha de comando, né? Se a gente usar só pela parte gráfica, a gente acaba não codando e aí não aprende. Aí nessa linha de comando, né, eu vou criar literalmente os comandos, vou colocar, né, vou executar os comandos por aqui. E também aqui para inserir. Eu vou mostrar tudo isso aqui agora passo a passo, tá? As áreas do PHPMyAdmin. E aí, um saiba mais aí para vocês darem uma olhada, né, em mais conteúdos. Esse curso em vídeo aqui do Guanabara, ele é de 2016, mas a forma que ele fala e explica, ele explica de uma forma tão clara e bonitinha, ele quase desenha, né? Ele literalmente desenha, ele usa bastante imagens, né, para explicar e tal. E ele consegue passar muito bem a ideia do banco de dados, né? O que é um banco de dados, como usar, quais os comandos. 40 horinhas, né? Um cursinho curto, então, bem legal. O Apache Friends é o link do PHP para a gente baixar, tá ali no material também. A SQL lá no W3C, no FreeCodeCamp, no Oracle, né? Que tem o tutorial de tudo, porque o Oracle tem um baita banco de dados, então também tem um tutorial. Isso. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar isso aqui, parar a apresentação. Tomara que a gente não tenha nenhum problema de novo, né? Mas então, depois que a gente instala o Champ, ele vem numa pastinha compactada, né? Então, muita coisa aberta aqui. Normalmente lá no C, ele vai instalar lá no C, ele vai baixar uma pastinha, né? Claro que ele vai baixar zipado, a gente vai descompactar, e ele vai instalar lá no C essa pastinha aqui. Feito isso, quando eu pesquiso aqui pelo Champ, depois de instalar ele, de fazer todo o processo, você aceita qual a linguagem, né? Next, 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 next. Tem um videozinho ali explicando, né, todo o passo a passo. Quando a gente procurar por Champ, ele vai abrir esse painel de controle, né? Esse painelzinho de controle que eu estava mostrando para vocês ali. Até já estou com um aberto aqui embaixo. Esse painel de controle. No caso, esse aqui já está rodando, eu vou parar eles. Então, através desse painel de controle, para a gente saber se o PHP, se o Champ foi instalado direitinho, eu tenho que startar o Apache. E ele tem que mostrar essa porta aqui, 80443, e startar o MySQL, né?
nessa porta 3306. Se tudo deu certo, fica tudo azul, tudo rodando, o servidor local está rodando. Para abrir aquele ambiente, eu posso vir por aqui, nessa minha admin aqui, e ele já vai abrir o ambiente para mim, ou como está ali no material, né, eu posso digitar localhost, PHP-admin, vai abrir o mesmo lugar. Só que aqui no painel de controle já tem esse atalho pronto, né? Quando eu clico aqui, ele já abre para mim. Tu quer falar alguma coisa? Rafa, Oi. você está compartilhando essa tela do que você está falando, do Ah, abinho do eu, painel de controle? eu Porque não está estava. aqui na tela. Ah, então, Na, vamos na, lá. na hora que você, na hora que você terminou de mostrar, falar dos links, você descompartilhou. Ah, então, é que eu tenho que descompartilhar aquele compartilhar esse. É, Ai, que bom que tu falou. Tá, vamos lá então. Vamos ver se agora vai. Tela. Aí tu me disse se tu tá vendo minha tela. Compartilhar. Tá vendo a tela? agora estou sim. Então, de novo, né? Quando a gente baixa o Champ, né? Então, e eu falando, né, que eu tô com a minha, com a minha área de trabalho cheia. Então, ele baixa lá nos downloads, né? Quando a gente descompacta ele, normalmente ele vem aqui para o C, né? Cria uma pastinha champ, e dentro dessa pasta todos os arquivos que ele precisa, né? Inclusive o htdocs, que é onde ficam os projetos quando a gente está fazendo conexão com o banco, né? Conexão de um site com o banco, os arquivos dos projetos ficam dentro dessa pasta htdocs. Bom, mas a ideia aqui da aula de hoje é mostrar como a gente cria um banquinho, né? Então, aqui a gente instalou o Champ, né? Ele vem para o C. Depois que a gente instalou ele, a gente vem aqui no pesquisar, né? Digita o Champ aqui. Ele já está aparecendo ali porque eu tinha procurado, né? Vai abrir esse aplicativo Champ, eu vou clicar nele e ele vai abrir esse painel aqui para mim. O painelzinho de controle do Champ. E aí, quando ele abre, ele vem assim, né? Todo parado. Todo mundo está stop, né? Todo mundo parado. Para eu criar o banco de dados e usar o servidor local, eu vou startar o Apache, que vai estar na porta 80443, e o MySQL, né? Que é porque eu vou usar o SQL, né? Eu quero criar meu banco com SQL, preciso do MySQL. E aí, para ir para o ambiente de construção do banco, eu posso clicar aqui, nesse admin, que aí ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá, né? Ou eu abro uma aba nova e digito aqui localhost, né? Localhost barra php myadmin, como está aqui. Aqui tem outros caminhos porque eu estou fazendo outras coisas, né? Aí, assim, quando a gente está tá com pastas de projetos, a gente tem que dizer que a gente quer acessar o localhost, né, do Xampp, e qual a pasta e qual o arquivo da pasta. Mas agora, no nosso caso, a gente não tem pasta nenhuma, porque a gente só quer criar um banco. Então, quando a gente abre, a gente se depara com esse ambiente, né? Como eu estava falando antes, o PHP Admin, ele te dá a parte gráfica, então eu posso criar o banco de dados de forma gráfica, né? Só colocando aqui o nome do banco, vou criar um livro aqui, né? Só coloco o nome do banco, mando criar, pronto. Aqui está meu banquinho de dados livro criado. Aí eu posso vir aqui também criar uma nova tabela, dar um novo nome para essa tabela, romance, sei lá, romance. E dizer que essa tabela vai ter 4, ou 6, ou 10 linhas, né? Quantas eu quiser, e mandar criar. E ele vai criar lá dentro do meu banco de dados essa tabela. Quando eu estou criando a tabela, eu falei o nome dela, né? A quantidade de linhas, eu já começo colocando os nomes aqui. Vou colocar um ID, vou colocar um nome, deixa eu tinha testado, um nome, um e-mail, sei lá, nem se livro não tem e-mail, né? Mas só para, assim, só por exemplo. E mandar executar, aí não falei os tipos. O ID é o tipo inteiro, e aí não preciso colocar tamanho. O nome é um tipo varchar.
de, sei lá, 45, um e-mail também vai ser um varchar. Varchar é um tipo numérico, né? Como já falamos, acho que eu falei na semana passada. Os varchar é um tipo de dado que a gente mistura número e string. E quando a gente usa o varchar, a gente, como é que é a palavra? A gente reserva uma quantidade de caracteres, né, no banco. Então, por exemplo, o e-mail, estou reservando para o e-mail 255 caracteres. Claro que o e-mail não vai ter tudo isso de tamanho, né? Mas e por que também varchar? Porque no e-mail vai ter aquele arroba, né, que é um símbolo especial e tal. Mas assim, eu poderia botar 25 e economizaria bastante espaço no banco. Diga. Sempre escutei barulhinho. Tá? E assim por diante, aí eu executo e ele cria, não criou ainda, aqui faltou, aqui vai executar, é salvar. Salva a tabela, e tá aqui a minha tabela com os campos criados, né? Só precisando popular ela. Só que nem eu estava falando antes, se a gente fizer dessa forma, mas é claro, se tu tá com pressa, tu não quer estudar o SQL, né? Tu quer fazer só um banco ali rapidinho. Tu pode usar essa parte gráfica. Mas, se tu quer aprender o SQL, a gente usa a linha de comando, que é o SQL aqui. Então, eu vou apagar primeiro aqui esse meu banco de dados que eu criei. Então, lembra o comando que apaga é o drop, database, livro, e mando executar. Pronto, ó. Aí ele sempre me retorna o SQL aqui, né? Mesmo que eu crie lá pela parte gráfica, quando eu fizer alguma ação, ele vai me dizer qual comando SQL foi executado. Então, eu dei um drop table no livro, o banco de dados livro sumiu daqui, certo? Nós vamos criar desde o início, até já fiz uma cola aqui para mim, os comandinhos, para não demorar muito e fazer rapidinho. Vou criar esse banquinho de dados, que é o mesmo do exemplo dos slides, tá? Então, primeiro de tudo, né, que nem eu falei, eu tenho que criar um database, né, criar um banco, porque eu vou sempre colocar as tabelas dentro de um banco. Eu posso ter uma aplicação que acessa vários bancos de dados, mas cada banco tem que se tratar de um assunto relacionado, né? Por isso que é banco de dados relacionais. Eu não coloco assuntos que não têm relação dentro do mesmo banco. Assuntos que não têm relação eu coloco em bancos diferentes, né? Então, dentro de um banco eu coloco todas as tabelas, né, referente aos assuntos relacionados que eu vou usar em algum lugar, numa API, num site, né? Enfim. Então, eu vou fazer tudo por aqui, tá? Porque eu prefiro aqui. Tá? Eu não quero um novo SQL. Deixa eu minha cola aqui do lado. Então, eu vou criar um database. Então, create, eu ia colar, né? Mas é rápido. Create um database, vou criar o banco. Data, bem na frente. Database, ele ajuda bastante na sintaxe também. Eu vou chamar de Descode, tá? Descode. Vou criar um banco de dados chamado Descode. E executo. Aqui está meu banco de dados Descode criado. Aí agora, eu quero criar tabelas dentro do banco de dados Descode. Então, eu tenho que clicar nele para mostrar lá em cima, o banco de dados Descode. Né? Clico nele para sinalizar que eu quero criar as tabelas dentro deste banco. Se eu tentar criar uma tabela fora de um banco de dados, ele vai me dizer que o banco de dados não foi selecionado. Então, dentro do banco de dados Descode, eu venho aqui na minha abinha SQL e vou criar minhas tabelas. Vou criar duas tabelas aqui ao mesmo tempo, a pedido e a cliente. Eu fiz uma cola, porque senão ia demorar muito. Então, a create table cliente, o ID da tabela, que vai ser a chave primária, um nome, que vai ser um varchar 255, e um e-mail. E a outra tabela, tabela pedidos, que tem data do pedido, um ID do cliente e uma chave estrangeira. A chave estrangeira indica a relação, né, da tabela clientes com pedido. A chave estrangeira aqui é a tabela, é a chave primária da tabela clientes, né? Quando uma chave primária está em outra tabela, isso indica que elas estão se relacionando.
Aí manda executar, ele me disse, né, que os 2 comandos foram efetuados com sucesso. Quando dá erro, ele mostra o errinho já na hora ali no código, ou mostra uma barra em vermelho, né. Então aqui o banco Descode, com a tabela cliente e pedido. Se eu abrir aqui o cliente, eu consigo ver a estrutura da tabela, tá aqui, né, o ID, o nome do e-mail, os tipos de dados, essa chavezinha aqui é porque foi colocado lá no código primary key, né, está indicando que é a chave primária. E aqui nos pedidos a mesma coisa, eu consigo ver a estrutura da tabela pedido. Aí eu volto lá para o meu banco de dados, só que eu estou dentro da tabela pedidos. Não quero estar dentro do banco de dados. E aí o que eu vou fazer? Dentro deste banco, coloquei uma ordem aqui. Eu quero alterar a tabela clientes e adicionar mais um campo nela. Ela só tem, posso clicar aqui para expandir. Ele tenta ajudar, né? Mas aqui na tabela clientes, eu tenho a estrutura, às vezes se sente um pouco chato, a estrutura da tabela cliente é de cliente, nome e e-mail. Eu quero colocar mais um campo nessa tabela cliente. Então, eu venho aqui, opa, encolhi, vou alterar a estrutura da tabela, né, para colocar mais um campo nela. Então, vou alterar a tabela cliente e vou adicionar o endereço como novo campo. Endereço por causa do acento, tá? Adicionei, se eu olhar a estrutura da tabela cliente, está aqui o novo campo da tabela, o seu tipo, tá? E assim eu vou ir construindo, né, o banco de dados. O que mais que eu fiz? Que eu peguei aqui. Quero alterar a tabela clientes apagando a, a coluna que eu recém criei, endereço. Então, coloquei, mas resolvi tirar. E aqui, ele te pergunta, né, para a gente ter certeza se eu realmente quero dar um drop, porque depois de ser feito, ele não pode ser desfeito. Aí venho aqui na estrutura da tabela, clientes, estrutura, não tá mais o endereço aqui. E assim eu vou indo, né? Que mais? A drop table pedido apaga toda a tabela. Então, dentro do banco Descode aqui, se eu der um... Eu sempre tenho que estar cuidando, né, onde eu tô. Ó, dentro do banco de dados eu quero apagar a tabela pedido. Então, vou executar, pergunta, né? E, ó, sumiu a tabela pedido daqui, né? Não tem mais, agora só tem a cliente. Depois que eu criei a tabela, né? Criei estrutura, coloquei campo, tirei campo, tá tudo certinho, eu vou usar o insert para popular as tabelas, né? Para colocar dados dentro das tabelas. Então, dentro do banco de dados Descode, na tabela cliente, então, ó, banco de dados Descode, na tabela cliente, eu vou... Isso aqui sempre vem por padrão, tá? Que é a consulta. Eu vou colocar uma inserção de 3 linhas. Então, um para o ID, João da Silva para o nome, e o e-mail para o e-mail. Como eu falei antes, né? A gente tem que ter um número de valores, né, de values compatíveis com os campos da tabela. Se tiver 3 campos, tem que ter 3 valores e assim por diante. Então, 3 linhas inseridas. Se eu olhar aqui no cliente agora, ele está com o João da Silva, com a Maria e com o Pedro. Então, é dessa forma, né, que eu vou armazenando dados. É dessa forma que lá da API, lá do front de uma API, de um formulário, por exemplo, eu vou inserindo, né, valores dentro de uma tabela em um banco de dados. O que mais? Posso atualizar, né, o e-mail de alguém, por exemplo, aqui na tabela cliente ainda. Posso atualizar, né? Então, estou atualizando na tabela clientes, setando o campo e-mail com um novo valor que o e-mail vai receber e especificando qual cliente vai receber, né? Qual linha. Porque se eu não tiver essa cláusula where aqui, ele vai mudar todos os e-mails que eu tenho na tabela por esse aqui. E não é o que eu quero, né? Eu só quero trocar em apenas um lugar, que é onde o cliente é igual a 2. Então, se eu executar e olhar,
Agora foi salvo. E olhar o cliente 2, visualizar. No cliente 2, aqui a Maria está com um novo e-mail, tá? O que mais aqui? O delete, também posso excluir o registro, né? Que nem eu falei para ti que o delete é utilizado para apagar linhas da tabela. Então, no banco de dados Descode, na tabela clientes, eu quero deletar da tabela clientes, onde o ID, eu quero apagar o registro, né? Do ID é igual a 3. Então, é a última linha da tabela. Quem é meu cliente da linha 3 aqui? Aqui, não esqueço que ali é onde olhar. Aqui. É que se eu sair fora, ele não fica, ele não salva aquele código SQL, né? Por isso que ele diz que não foi salvo. Então, no caso aqui, eu quero apagar o Pedro, né? Da tabela. Então, volto aqui, ele sempre vem com essa consulta padrão. Escrevo minha linha de consulta e executo. Como é uma exclusão, ele sempre pergunta se eu tenho certeza, né? E aí, quando eu for olhar, visualizar a tabela, o Pedro não está mais. Então, é assim que eu faço o tal do CRUD, né? Inserção, exclusão, alteração e atualização de dados dentro de um banquinho. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa. Não, esse era o último. Que são os exemplos que estão lá no slide, né? Então, é uma estrutura simples, né? Que a gente consegue usar, gratuita, né? Simula um servidor web. Não sei se tu já fez o banco de dados, fez essa parte, mas, por exemplo, não, cadê o designer aqui? Tá faltando coisa aqui, deixa eu ver aqui o banco de dados, mais, designer. Quando a gente aprende na escola, né, a gente aprende as tabelinhas dessa forma, né, e aí relaciona elas. Tu quer falar alguma coisa? É que aqui só tem uma tabela, ó, 2 tabelas. Vou criar mais uma, vou criar a tabela pedido de novo ali dentro do... Ai, eu fechei meu bloco de notas. Fechei minha cola, ainda bem que agora o bloco de notas, ele não apaga, não, que a gente... Só vou criar isso aqui só para ver a relação, ó. Tu ia falar alguma coisa? Pode falar. Não ia não. Mas tu chegou a ver essa parte aqui de criação, exclusão, aqui no design. Sim, eu já cheguei a dar os primeiros passos no Workbench, que você tinha falado, do MySQL, já cheguei a mexer um pouco nele, e eu cheguei a fazer aquele curso do Guanabara, que você falou, do MySQL. Do banquinho de dados? Eu cheguei a Tu fazer, sabe, mas faz tempo. Aí depois eu não pratiquei. sabe que fazer de novo é bom, depois que a gente tem uma certa experiência, que algumas coisas fazem sentido, né? Na É primeira vez que verdade. tu vê, assim, Não tinha alguma coisa... noção, não tinha É, noção nenhuma. Agora eu vou falar, fazer de novo. Porque depois eu não pratiquei, né? Então esquece. sim. E aí lá, normalmente, né, na disciplina, a gente usa as tabelinhas dessa forma, né? Então, aqui a gente consegue fazer dos dois jeitos, né? A gente consegue criar, visualizar as tabelas, né? Eu acho bem simples essa ferramenta, consigo ver a estrutura, consigo visualizar, consigo mexer pelo SQL e depois, por final, né, consigo ver o designer ali do banco, né? Como as tabelas estão relacionadas. Claro que o banco de dados tem toda uma sequência, né? Levantamento de requisitos, fazer o modelo R, depois mapear o modelo R para esse modelo relacional, né? E depois, por fim, fazer a criação aqui do banco, né? De forma física. Tem etapas, né, para criar um banco. Mas para uma API, esse CRUD aqui, né, essa inserção, atualização que a gente viu agora já quebra um baita galho. Eu quero ver se eu consigo terminar o projeto daí para semana que vem mostrar ele funcionando. Certo? Mas é um assunto bem interessante, né, banco? Eu gosto bastante também de banco de dados.
Alguma pergunta, Nívia? Eu sempre Não, não. estouro o tempo, né? Eu sempre falo sem parar. Ai, Não, não. É que o tema de hoje ele era extenso, né? Banco de dados são vários detalhes, então sim. demora mais, Aqui é só né? uma pinceladinha, né? Assim, bem, mas bem por cima, né? Não, mas Do assunto. tranquilo, nenhuma pergunta. Hum. Ah, nenhuma pergunta. Tá, eu entendi uma pergunta. Não. Então tá, Nívia. Um bom restinho de semana e bons estudos aí Para pra você ti. também, Rafa. Bom Tá? final de semana. Igualmente. Um beijo. Beijo. Tchau.